Ana estacionou o carro na estradinha de terra e caminhou até a casa dos sogros, distraída com o som dos pássaros e o cheiro de capim molhado. O sol da manhã filtrava entre as árvores e ela sorriu ao pensar no quanto aquela paisagem sempre lhe trazia paz. Voltava apenas para buscar as chaves que havia esquecido. Mas antes mesmo de chegar ao portão, ouviu vozes, duas, baixas, tensas, familiares. Ela reconheceu o tom de Bruno e algo nele a fez parar. Então ficou imóvel quando escutou claramente uma frase que fez seu coração disparar. Mas do que eles estavam falando? E por que parecia que o segredo não era dela, e sim dele? Olá! Antes de começarmos esta história cheia de reviravoltas e emoções, eu queria fazer um pedido especial para você. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão de inscrever agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E nos comentários conta pra gente, de qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoramos saber que nossas histórias chegam em lugares diferentes. Deixe também um gostei se você gosta desse tipo de conteúdo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Agora sim, vamos à história de Ana, uma mulher que achava levar uma vida comum, até que um simples esquecimento a fez ouvir algo que jamais deveria ter escutado. Ana dirigia pela estrada quase vazia, apreciando a paisagem ao redor. Julho, pleno inverno no interior de Minas Gerais, mas o sol brilhava forte naquela manhã. Campos se estendiam de ambos os lados da rodovia, e as margens estavam cobertas por um tapete verde vibrante, salpicado de flores silvestres. Era realmente bonito por ali, pensou ela, admirando as montanhas ao longe que emolduravam Serra Verde, a pequena cidade onde ficava a chácara dos pais de Bruno. O único problema era que Bruno realmente não gostava de vir para cá. Me cansei desse lugar desde criança. Ele admitira com relutância para a esposa. Eu queria ficar na cidade, ver os amigos, mas tinha que vir para cá. Passavam semanas inteiras ajudando os avós na horta e no pomar. Mas, na verdade, Ana sabia, era mais fácil para os pais. Eles deixavam o filho com os avós e descansavam. Ana não entendia a atitude do marido. Que ela, no lugar dele, teria adorado passar temporadas num cantinho tão pitoresco, especialmente na infância, especialmente nas férias. O rio ficava perto, tinha mata, era um lugar de conto de fadas, e Bruno certamente não tinha falta de amigos em Serra Verde. Mesmo agora, em suas raras visitas, alguns amigos de infância ainda apareciam para vê-lo. Os antigos companheiros de Bruno andavam de bicicleta pelas estradas tranquilas da cidadezinha, construíam cabanas, passavam dias inteiros nas águas do rio. E, no entanto, agora adulto, Bruno tentava evitar Serra Verde sempre que possível. Por exemplo, ontem sua mãe pediu ajuda com alguns reparos domésticos. Normalmente quem cuidava disso era Roberto, pai de Bruno e sogro de Ana, mas agora ele estava no hospital. Nada grave, apenas um check-up anual. A pressão arterial de Roberto começara a oscilar com a idade, e sua esposa, Márcia, passou a insistir em internações periódicas para monitorar a saúde do marido. Ele concordou a contragosto. O que mais poderia fazer? Márcia definitivamente não aceitaria um não como resposta. E então, de repente, o telhado da área de churrasqueira começou a vazar. Márcia ligou para o filho pedindo ajuda. Quem mais poderia chamar? Principalmente porque eram as férias de Bruno. Ana foi feliz com o marido. Os pais dele sempre ficavam contentes em vê-la. Além disso, a mulher gostava de Serra Verde. Seus próprios avós moravam na capital e, quando criança, Ana invejava as amigas que iam passar o verão no interior com parentes. Era bom se encontrar num lugar assim, mesmo sendo adulta. Pomar de jabuticabeiras, gazebo, uma sauna a lenha, uma casa aconchegante de 2 quartos espreitando por entre as árvores frutíferas. E os aromas da grama aquecida pelo sol e das flores eram tão perfumados que o coração derretia. O zumbido das abelhas, o canto dos pássaros,
beleza em uma palavra. À noite, Ana e Márcia sentavam-se no gazebo do jardim, tomando chá. Hortelã, capim-limão, geleia de goiaba. Ana passaria suas férias inteiras ali com prazer. Ela nunca se sentiu tão calma em nenhum outro lugar. Em lugar algum, tamanha paz a envolvera. E como conseguia dormir ali, exatamente como na infância. Forte, profunda, tranquila. De manhã, Ana era despertada pelo canto alto dos pássaros, sem barulho de carros, sem os sons desagradáveis e ásperos da cidade grande. Ali era possível relaxar de verdade e recuperar as forças. Mas Bruno raramente levava sua esposa à Serra Verde e ele próprio preferia não aparecer por lá. E agora, nesta visita, Bruno parecia nervoso, insatisfeito, com pressa de terminar o trabalho para voltar o mais rápido possível. Ele resmungou muito e ficou irritadiço, o que era incomum. Não gosto de Serra Verde, ele admitiu para Ana. É como um pântano. É quieto, monótono. Não tenho boas lembranças associadas a essa cidade. Serra Verde era verdadeiramente uma cidadezinha do interior, não um típico condomínio de chácaras. As pessoas daqui viviam ali o ano todo. Muitos mantinham criações, vacas, galinhas, porcos e cabras. Ana, uma habitante de Belo Horizonte, que nunca tinha visto bichos assim de perto, ficou inicialmente encantada. Estava constantemente fotografando os animais, especialmente as vacas. Animais bonitos, calmos, inteligentes, com olhos enormes emoldurados por longos cílios curvados. Eram absolutamente lindos. Claro, ela se acostumou depois a essa cor local do interior, mas ainda assim, todas as tardes, quando o vaqueiro conduzia os animais de volta, ficava perto da cerca observando. Era uma pena que Ana não tivesse feito amizades em Serra Verde. Nem sequer houve chance. A estadia do casal ali sempre foi muito curta, mas Bruno tinha velhos amigos aqui, com quem às vezes se comunicava. É verdade, a julgar por tudo, com relutância. E isso também não parecia nada com o marido alegre e sociável de Ana. Ele geralmente se divertia muito com amigos, mas aqui em Serra Verde, Bruno se tornava diferente, como se tivesse medo de algo, como se tudo ali o irritasse e o enfurecia. Era a única coisa que Ana não gostava nessas viagens à cidadezinha. Agora Ana estava dirigindo de volta para Belo Horizonte. Amanhã era segunda-feira, ela precisava ir trabalhar. As férias de Bruno ainda não tinham terminado. Ele decidiu ficar para terminar os reparos no telhado. Vou tentar terminar isso o mais rápido possível, disse o marido ao se despedir. Termino o telhado e depois vou à cidade te ver. E ela não tinha dúvidas de que seria assim. Bruno detestava tanto Serra Verde, que certamente faria tudo para concluir o trabalho mais rápido. Bem, ele tinha direito à sua opinião. Os cônjuges não precisavam concordar em tudo. Aliás, foi isso que conquistou Ana alguns anos atrás, quando conheceu um jovem bonito numa balada em Belo Horizonte. Claro, naquela época, ela nem conseguia imaginar que menos de um ano depois, esse cara seria seu marido. A comunicação deles na balada inicialmente pareceu apenas uma paquera casual. Ele se aproximou dela bem na pista de dança e começou a dançar perto. Não apenas perto, mas bem ao lado dela. Era muito fácil de ler, mesmo que Bruno não tivesse tocado na parceira. Ana avaliou o jovem rapidamente. Bonito, atlético, obviamente frequentava a academia, estiloso, vestido com bom gosto. Olhos castanhos e atentos, traços faciais regulares, um sorriso incrivelmente encantador, aberto, com dentes brancos e perfeitos. Fazia o rosto brilhar por inteiro. O rapaz parecia ficar mais radiante e até mais atraente por causa disso. Ele olhou para ela como se Ana fosse a mulher mais linda da terra, e isso era muito cativante. Ana sabia que tinha uma aparência atraente. Esbelta, alta, olhos grandes e expressivos. Esse tipo estava na moda. Ela frequentemente recebia elogios de membros do sexo oposto e, em geral, não lhe faltavam admiradores, mas todos pareciam estar focados em si mesmos, concentrando a atenção mais em suas próprias performances. E Bruno, ele acabou sendo diferente. Só Ana era interessante para ele.
Ele ouvia atentamente cada palavra dela, tentando divertir a moça para que ela não ficasse entediada, e geralmente se esforçava para que fosse bom estar com ele. E Ana realmente se sentiu bem na companhia dele. Logo ficou claro que Bruno também era um conversador surpreendentemente agradável. Ele sabia muito, fazia piadas na hora certa, fazia perguntas interessantes e parecia capaz de abordar qualquer assunto. Inteligente, erudito, alegre, culto. Rapidamente ficou claro que os jovens gostavam dos mesmos livros e séries e compartilhavam opiniões sobre questões importantes, e Bruno não fazia isso de propósito para agradar Ana, não se adaptava a ela. Ele simplesmente estava sendo ele mesmo, e isso atraía a garota cada vez mais. Claro que saíram da balada juntos. Bruno acompanhou Ana até em casa e não se esqueceu de pedir o número de telefone dela. E naquela mesma noite, trocaram mensagens por um longo tempo. Não conseguiam romper o contato um com o outro. Ana ficou feliz pela manhã revendo essa correspondência. Parecia provar que Bruno não era um sonho ou fantasia, que ele realmente existia. Começaram a namorar. Cafés, bares, passeios, simplesmente caminhando pela cidade de mãos dadas. Tudo muito bonito e romântico. Bruno, assim como Ana, era focado na carreira. Ele trabalhava como programador numa grande empresa de tecnologia. Um aluno talentoso foi contratado logo após se formar. Bruno se destacou durante os estudos na universidade, participou e venceu competições de programação, trabalhou em projetos interessantes. Em geral, estava completamente absorto em seu trabalho. Claro que isso não passou despercebido. Um cara talentoso foi escolhido rapidamente. E agora ele, o aluno de ontem, ganhava tanto que já tinha conseguido comprar um apartamento e um bom carro. É verdade, não foi sem financiamento, mas as prestações cabiam tranquilamente no bolso de um jovem especialista promissor. Quando Bruno falava sobre seu trabalho, seus olhos brilhavam. Ana também percebeu isso. Ela mesma estava construindo sua carreira naquela época e vivia para o trabalho. Ana formou-se em economia numa universidade de prestígio em Belo Horizonte. Já no ensino médio, entendia que queria se realizar nessa área específica. Ela gostava de números, de relatórios, gostava da organização e clareza, que são características da economia. Ana possuía intuição inata e era meticulosa. Essas qualidades a ajudaram, mesmo ainda jovem, recém-formada na universidade, a trilhar um caminho de sucesso em sua carreira. Ela também tinha uma boa renda e um futuro promissor pela frente, e nisso também, ela e Bruno concordavam plenamente. Hannah nunca encheu o saco do namorado por ficar até tarde no trabalho e não dar atenção suficiente à namorada. Ele, por sua vez, também não reclamou da agenda lotada de Ana. Se o encontro deles fosse cancelado por causa do trabalho dela, ele simplesmente ia até a porta do escritório e esperava ela terminar. Às vezes tinha que ficar acordado quase até de manhã. Mas Bruno esperou pacientemente e sempre levou Ana para casa de carro. A moça, é claro, apreciou tanto carinho. Em geral, ele cuidava muito bem dela, mas não de forma intrusiva e sim delicada. Foi bom sentir como se estivesse protegida por ele. Bruno não usava palavras rebuscadas, mas suas ações, olhares e toques eram muito eloquentes. Ana se sentiu amada e valorizada, e foi maravilhoso, e por mais estranho que pareça, pela primeira vez na vida dela. Sim, Ana nunca havia se apaixonado de verdade antes de Bruno. Havia apenas alguns flertes, nada sério. Bruno tornou-se próximo e querido para ela, e muito rapidamente. Bruno confirmou repetidamente seus sentimentos com ações e atitudes. E então aconteceu aquela coisa com a avó. A avó de Ana estava doente na época. É compreensível, afinal, era a idade. Os pais de Ana foram viajar, então a avó permaneceu temporariamente sob os cuidados integrais de sua neta adulta. Ana já morava com Bruno em seu apartamento, mas apesar da ausência dos pais, mudou-se para a casa da avó para que ela estivesse sempre sob supervisão. A vovó frequentemente se sentia mal, especialmente à noite. Foi o que aconteceu também naquela vez. A velha parecia ter adormecido, nada pressagiava problemas,
mas de repente se levantou bruscamente da cama e começou a engasgar, ficar roxa e ter falta de ar. Coração! Ana já havia presenciado ataques semelhantes e sabia que era urgente chamar uma ambulância. Nenhum remédio ajudaria neste caso. Tiveram que esperar muito tempo pela ambulância. Os paramédicos deram uma injeção na avó. Ela pareceu se sentir melhor, mas a palidez dos lábios azulados ainda não desaparecia e a respiração continuava difícil. Ana implorou aos médicos que ficassem mais um pouco, não fossem embora ainda. Nunca se sabe. Ela não gostava do estado da avó. Mas, menina, você tem noção de quantas chamadas temos? Suspirou cansada uma paramédica experiente. Não temos tempo para ficar monitorando sua avó. O ataque foi contido. E os paramédicos saíram do apartamento. Apenas 10 minutos depois de sua partida, a avó estava engasgando de novo. E mais uma vez Ana chamou uma ambulância. Estava realmente assustador. Isso nunca acontecera antes. Normalmente, depois da injeção, a avó ficava bem por um bom tempo, mas de repente houve um ataque atrás do outro. A nova equipe fez a mesma injeção na senhora idosa. A avó parou de engasgar, mas ainda se sentia mal, e os médicos obviamente estavam se preparando para sair do apartamento. Levem ela ao hospital, implorou Ana. Dá para ver que ela não está bem. E se houver um novo ataque? E se algo acontecer com ela? Menina, suspirou o homem de forma rechonchuda. De qualquer forma, algo vai acontecer com ela mais cedo ou mais tarde, dada a idade e o diagnóstico. Vai sair muito em breve. Ana ficou gelada ao ouvir essas palavras. O pior de tudo é que a avó estava por perto, ouviu tudo e olhou para os médicos com um olhar de desespero. Não há mais vagas nos hospitais para onde eu levo ela. Não há leitos suficientes para os jovens. O que podemos dizer dos idosos? Vai se sentir pior, chama a ambulância de novo. Depois que os paramédicos foram embora, Ana caiu em desespero. Estava com medo, muito medo. Tinha medo de que algo irreparável acontecesse com a avó bem diante de seus olhos, e que ninguém estivesse por perto num momento tão terrível. Com as mãos trêmulas, Ana discou para Bruno. Ela sabia que ele estava em viagem de negócios numa cidade vizinha, e que já era noite, uma noite escura e avançada, mas ela ao menos queria ouvir a voz do seu amado. Talvez ele dissesse algo que a fizesse se sentir melhor. Bruno, percebendo o que estava acontecendo, não perdeu tempo com palavras de conforto. Chegarei em breve, disse ele. Espere. Você está tão longe agora, começou Ana, mas ele já tinha desligado. Bruno levou 3 horas para chegar lá. Durante esse tempo, Ana chamou uma ambulância 2 vezes. E cada vez que o estado de saúde da avó piorava, a menina implorou aos médicos que levassem a pessoa para o hospital, sob a supervisão de médicos, possivelmente em terapia intensiva, mas ela sempre era recusada. Os médicos repetiam a mesma coisa, como se estivessem lendo um manual. Idade avançada, diagnóstico grave, falta de vagas nos hospitais. Um fim rápido é inevitável. Medo, desespero, falta de esperança, profunda pena da avó que compreendia perfeitamente e parecia já ter se resignado ao seu destino. A velha tentou dizer algo à neta, talvez para acalmá-la, mas estava com muita dificuldade para respirar e nada parecia funcionar. Bruno invadiu o apartamento quando já outra equipe médica se preparava para partir. Um paramédico de uniforme estava ocupado perto da janela ao amanhecer. Ah, você está deixando uma paciente que ainda não voltou a si? Perguntou Bruno com severidade ao paramédico. A enfermeira que estava atrás do chefe passou a mala de uma mão para a outra, nervosa. Fizemos tudo o que era possível. E nem tudo é possível, interrompeu Bruno o médico com convicção. A pessoa ainda não está bem. Já chamamos ambulância várias vezes nessa noite. Isso não seria um indicativo de necessidade de hospitalização? Para Ana, foi como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Bruno estava lá, tão determinado e confiante, tão forte. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele o salvaria. E ele salvou. Conversou com o paramédico,
acionou um serviço particular de emergência e a vovó foi levada para o hospital. Lá, ela se recuperou rapidamente. Aliás, esse ato revelou muito a Ana sobre Bruno e sua atitude em relação a ela. Precisou se desvencilhar no meio da noite e correr para outra cidade para ajudar seu ente querido que estava à beira do desespero. Bruno também teve que faltar a uma importante reunião matinal, mas claramente não se importou. Não se arrependeu. Querida, está na hora de eu ir e você vai para a cama. Durma bem. Agora tudo ficará bem. E realmente estava tudo bem. A avó recebeu alta do hospital pouco depois, revigorada e cheia de energia. Os ataques não a incomodaram por muito tempo depois desse tratamento. E Bruno pediu Ana em casamento, de coração. Era esperado, claro, mas ainda assim muito, muito agradável. Depois houve um casamento lindo, alegre e radiante. Ana estava deslumbrante num vestido branco. Bruno estava tão elegante e imponente em seu smoking, comprado especialmente para a celebração. Aliás, a avó estava presente no casamento deles. Ela comemorou e até dançou na festa. Sentia-se tão bem. Depois daquele incidente com os médicos, ela passou a amar Bruno como se fosse seu próprio neto. Após o casamento, os recém-casados viajaram para Cancún e mergulharam num conto de fadas típico do Caribe durante 10 dias. A beleza da paisagem era de tirar o fôlego. Tudo ali era diferente, de alguma forma fantástico. Até mesmo voltar à vida normal depois de férias tão luxuosas não era fácil. Mas o que mais poderiam fazer? Pelo menos agora, eram marido e mulher. O tempo voou. Mais de 4 anos se passaram desde o casamento, e Bruno ainda tentava antecipar os desejos da esposa. E ainda adorava surpreendê-la com surpresas. Eles ainda viam o mundo da mesma maneira. Suas opiniões convergiam em questões-chave. Por exemplo, ambos decidiram adiar a decisão de ter filhos por enquanto. No futuro, os cônjuges sonhavam com uma família grande, mas primeiro ambos precisavam se estabilizar financeiramente na carreira. A carreira de Bruno estava em ascensão. A Diana também ia maravilhosamente bem. Ela não podia deixar o emprego agora. Isso significaria desistir de oportunidades de carreira que estavam se aproximando. Bruno apoiava sua esposa plenamente. Somos jovens, ainda teremos tempo para ter filhos. Você precisa se realizar como profissional, você tem tantos talentos. Ana ficou satisfeita com as palavras do marido. O apoio dele também significava muito para ela. Claro, havia pequenas coisas sobre as quais discutiam, mas até nisso Bruno sabia transformar tudo em piada. Ele era geralmente distinto pela inteligência e temperamento não confrontativo. Serra Verde era exatamente um desses raros assuntos em que os cônjuges divergiam. Ana adorava aquele lugar. A mulher chegou a sugerir a Bruno que passassem férias juntos lá, e não num resort, como de costume. Parecia-lhe que, depois de umas férias assim, voltaria para casa forte, descansada e cheia de uma energia especial que pairava no ar em Serra Verde. Mas Bruno definitivamente não gostava de lá. Ele mal conseguia suportar as raras visitas conjuntas deles à cidadezinha. A cidade do interior, o mato, as vacas não são a minha praia. Sinto muito, querida, mas até fisicamente me sinto mal lá. Ana não entendia os motivos da atitude do marido em relação à Serra Verde, mas aceitava. Eles geralmente eram muito atenciosos com os sentimentos um do outro, e isso era maravilhoso. Ana dirigia pela estrada com os vidros abertos para deixar uma brisa fresca, carregada com o aroma de capim, entrar no carro. O clima era inspirador. Como alguém pode ficar triste quando há tanta beleza ao redor? Ela queria parar, tirar algumas fotos e defini-las como papel de parede no celular e computador. E, de repente, não. Ana pressionou suavemente o pedal do freio. O carro parou à beira da estrada. A mulher impotente baixou a cabeça sobre o volante. Ana lembrou-se de que havia esquecido as chaves de casa e as deixara na mesinha ao lado da porta da frente da aconchegante casa dos sogros em Serra Verde.
Ana remexeu freneticamente na bolsa. De repente, ela ainda tinha jogado o molho ali mecanicamente. Mas não, sua memória não a havia traído. As chaves estavam claramente jogadas na mesinha perto da porta. O que fazer? Ana ainda não tinha ido tão longe. E pelo menos isso foi um alívio. Bom, já que foi assim que aconteceu, teria que voltar e buscar as chaves. Ana, a contragosto, deu meia volta com o carro. Ela não queria perder tempo. Por outro lado, ficaria em Serra Verde por mais um tempo. Márcia, é claro, ofereceria a ela um pouco de seu chá aromático especial para a viagem. Isso também não era uma má ideia. Ana deixou o carro logo no início da rua. Era um lugar muito conveniente, onde todos estacionavam. Eram apenas cerca de 300 metros até a casa que precisava. Antes mesmo de chegar ao portão, Ana ouviu a voz do marido. Bruno estava visivelmente irritado e frustrado. O tom dele fez Ana congelar e se esconder. Ela ficou parada junto à cerca, sem se mexer, e ouviu. Por que você está me incomodando com essa Cláudia? Vocês todos sabem que naquela época ela não era exigente? Por que vocês todos decidiram que o Davi é meu? Sabe por quê? Respondeu uma voz feminina com firmeza. Ana reconheceu quem estava falando. Era Roberta, vizinha de Márcia. Uma jovem mãe de muitos filhos, parecia ser uma das amigas de infância de Bruno em Serra Verde. E daí se ele se parece comigo? Bruno continuou irritado. Ele só é moreno. Então você poderia dizer que se parecem. Tem a mesma cor de cabelo. Não zombe. Todos ao redor percebem. Você é a cópia exata do menino. Você tem fugido do seu filho por tantos anos. A Cláudia está se debatendo sozinha com uma criança doente, exausta. É doloroso vê-la assim. Você não tem vergonha? Você é o pai, então precisa ajudar. Mas eu não sou o pai, argumentou Bruno. O Davi nasceu doente. Não temos esse tipo de diagnóstico em ninguém na família. A Cláudia andava com todo mundo naquela época. Você sabe que ele pode ser filho de qualquer pessoa. Ele é seu, insistiu Roberta. A reabilitação é necessária. Se você fosse uma boa pessoa, não se arrependeria de gastar dinheiro com o menino. Sei que você conseguiu um bom emprego na cidade. Está ganhando muito dinheiro. Acha que eu ganho tudo isso de graça? Só por causa dos meus olhos bonitos? Você sabe quanto tenho que trabalhar. Não importa. O Davi precisa de tratamento. A Cláudia não tem dinheiro, pai, então ajude. Que tipo de pai eu sou? Bruno ficou com raiva novamente. Por que a Cláudia recusou quando ofereci fazer um teste de DNA com ela? Isso teria resolvido tudo. Vocês teriam me deixado em paz finalmente. Já você. Havia um claro tom de desprezo na voz de Roberta. Como você pode entender? Ela ainda te ama e te defende na frente de todos. Não quer tudo isso, os processos judiciais. Ela sente pena de você. E você se aproveita disso, que canalha. E ela, claro, é uma completa idiota. Se eu estivesse no lugar dela, já teria te largado há muito tempo. Já teria pressionado para que o pagamento da pensão alimentícia fosse feito. É sempre a mesma coisa, suspirou pesadamente Bruno. Muda o disco logo. Ana sentiu um arrepio gelado percorrer seu corpo. Ela ouviu o marido, ouviu Roberta, mas tudo o que estava acontecendo parecia de alguma forma irreal. Alguma Cláudia, algum menino doente chamado Davi, que aparentemente era filho de Bruno. Bruno negava veementemente, mas a julgar por Roberta, todos em Serra Verde tinham certeza da paternidade de Bruno. Por que ele não contou nada dessa história para ela? Por que ele não ajudava o filho? Bruno era realmente decente, bom, confiável, ou não? Talvez Ana tivesse imaginado um marido ideal para si mesma e ele não fosse nada disso. Talvez Ana tivesse se enganado durante todos esses 5 anos que se passaram desde que se conheceram. Tudo isso merecia ser analisado. Era preciso resolver essa situação. Ana não queria resolver as coisas agora. Ela ainda não estava pronta para isso. Ana, silenciosamente, para que ninguém a ouvisse ou notasse, afastou-se da cerca onde ocorreu essa estranha conversa. Ela, é claro, decidiu não pegar as chaves naquele momento. Podia pegar emprestado dos vizinhos. Bruno tinha deixado com o vizinho uma cópia das chaves quando foram passar férias prolongadas. Isso seria muito útil agora.
Ana não se lembrava de como tinha chegado em casa. Estava num estado tão estranho que foi uma sorte não ter sofrido um acidente. Naquela noite, a mulher não conseguiu dormir por muito tempo, repassando repetidamente em sua mente aquela conversa. Acontece que Bruno tinha um filho a quem ele teimosamente não admitia, uma criança doente que precisava de ajuda. De alguma forma, isso não combinava com Bruno. Ele era sensível, sempre pronto para ajudar. Era difícil imaginar uma pessoa assim abandonando o próprio filho necessitado. Bruno sempre ajudava estranhos, mas por que não contou tudo isso para a pessoa amada? Tinha medo de perder, de afastar. Esperava que a verdade nunca viesse à tona. Mas então, acontece que nunca houve uma relação honesta e sincera entre eles. Bruno sempre a enganava, porque havia uma Cláudia que ainda era apaixonada por ele. E mais importante, o principal era que em Serra Verde vivia um menino doente, um filho muito parecido com o pai, nas palavras de Roberta. Então essa era a razão da antipatia de Bruno por Serra Verde. É que todos aqui sabiam da traição dele, sobre seu ato terrível. Um menino necessitado morava nas proximidades e sem receber a ajuda do pai. Claro, você não gostaria de ir a um lugar assim. E quanto a Márcia e Roberto, os pais de Bruno, eles certamente estavam cientes dessa situação. E daí? Por que não contaram para Ana ou forçaram o filho a confessar para a esposa? Os sogros de Ana pareciam tão decentes, tão gentis e bons. E, no entanto, descobriu que eles também não estavam ajudando o neto. Nada disso fazia sentido. Ana foi atormentada por pensamentos perturbadores a noite toda e pela manhã sentiu-se tão debilitada que precisou ligar para o chefe e dizer que estava doente. Precisava descansar por um dia e depois voltar ao trabalho. De manhã, Ana nem percebeu como adormeceu. Estava cansada, exausta, e o que a acordou foi o clique de uma chave na porta. Bruno tinha voltado para casa. "Ah, você chegou?" perguntou ele surpreso entrando no quarto. Ana olhou para o marido com olhos sonolentos. Lembranças da conversa ouvida por acaso ontem voltaram à sua mente. Mas como era bom no sonho, onde você não se lembra nem sente nada. Agora Ana sentiu dor novamente e decepção. E de forma muito aguda, porque ele, Bruno, estava bem ali. O marido olhou para Ana com preocupação. "Você ficou em casa? Está doente ou algo assim? Está se sentindo bem?" "Como eu estou me sentindo?" perguntou Ana, levantando-se da cama. Ela já havia recobrado completamente o juízo e a raiva que sentira do marido no dia anterior retornou, dando-lhe forças. "E como se sente uma esposa ao descobrir que seu marido tem um filho?" "É por isso que odeio Serra Verde." Bruno suspirou cansado. "Eu sabia que alguém cedo ou tarde ia te contar essa fofoca. Eu mesma ouvi tudo. Ouvi como você estava conversando com a vizinha. Aconteceu por acidente, não importa. Você deu desculpas, tipo que não temos ninguém doente na família. A Cláudia convivia com todo mundo naquela época. Este não é meu filho, mas ele se parece com você, não é? Você já ouviu?" "Já vi", Bruno assentiu. "Muitas vezes. Davi tem uma doença grave, então o espetáculo não é para os fracos de coração." "E se ele estivesse saudável, você o reconheceria?" A voz de Ana ecoou de tensão. Ela tentou não chorar na frente do marido. "Para quem você me aceita? Como você pôde pensar isso de mim? Você decidiu que eu fugi da Cláudia porque a criança nasceu doente. Lá tudo era completamente diferente. E o que mais eu deveria pensar? Não tenho nenhum fato. Você nunca me contou essa história. Pelo que eu acidentalmente ouvi, no final das contas, tudo aconteceu exatamente assim, que você é um traidor." "A culpa é minha." Bruno lançou um olhar tímido para Ana. "A culpa é minha por não ter te contado tudo de uma vez. Bem, acredito sinceramente que isso não é verdade. Eu queria te proteger de toda a sujeira. Agora chegou a hora de você saber essa história triste." "Sim, por favor, tenha a gentileza de contá-la já, finalmente." Bruno começou a narrar. As férias de verão dele eram invariavelmente passadas em Serra Verde. O avô tinha comprado a chácara na cidadezinha há muitos anos. A mãe de Bruno também passava as férias aqui quando criança,
e guardava boas lembranças deste lugar. Era um paraíso para uma criança que vivia na cidade grande. Uma avó carinhosa, um grupo de amigos e colegas, campo, mata, rio por perto. Não dava para andar de bicicleta na cidade grande, carros por toda parte, asfalto. E aqui em Serra Verde, Bruno montava em sua bike e, na companhia de amigos da cidadezinha, partia logo pela manhã para explorar os arredores. Bruno tinha muitos amigos por ali. A maioria era composta por rapazes, claro, mas também havia moças na turma. Por exemplo, a Cláudia. Ela cresceu numa família problemática. Todos diziam que a mãe dela, Dona Lúcia, era alcoólatra. E era verdade. Bruno frequentemente observava Dona Lúcia voltar para casa cambaleando e ela exalava constantemente um odor desagradável de cachaça e cigarro. Mas a mulher era gentil, sorridente, brincava com as crianças da região e, se tivesse balas no bolso, sempre as dava a eles. Às vezes, a filha de Dona Lúcia era alvo de zombarias, mas Bruno sempre sentia pena da Cláudia. Era difícil conviver com uma mãe assim. O próprio Bruno tinha pais completamente diferentes. Adultos, atenciosos, talvez rigorosos, mas confiáveis. Mas a Cláudia tinha uma história completamente diferente. No entanto, quando menina, ela era alegre e sociável. Participava com entusiasmo de todas as atividades infantis, inclusive jogar bola com os meninos. Corria e mergulhava, e nunca se recusava a ir aos pomares dos vizinhos buscar frutas. Quando as crianças cresceram e se tornaram adolescentes, descobriu-se que a Cláudia já tinha uma queda pelo Bruno há muito tempo. Ela mesma admitiu isso para ele. Estavam juntos naquela época. Aconteceu que era noite. Bruno e os amigos jogaram futebol até escurecer num terreno baldio não muito longe do cemitério da cidadezinha. Se separaram quando já estava escuro. E de alguma forma aconteceu que, no caminho, todos os caras gradualmente se dispersaram e foram para suas casas. Bruno e Cláudia ficaram sozinhos. Bruno não suspeitou de nada. Para ele, era uma situação normal do dia a dia. E a Cláudia, por algum motivo, tornou-se quieta e misteriosa. Bruno estava contando algo, gesticulando com entusiasmo. Ela parecia estar ouvindo, mas permanecia em silêncio, não interrompia como de costume e não fazia suas piadas habituais. "O que há de errado com você?" Bruno finalmente perguntou, surpreso. "Veja bem, eu gosto de você há muito tempo, desde a primeira série. Nem isso. Eu não só gosto de você. Eu te amo, entendeu?" Bruno ficou surpreso. Claro, ele não entendia nada naquela época. Aos 14 anos, ele simplesmente sentia que não haveria mais aquela facilidade em seu relacionamento com a Cláudia. E isso o deixou com uma sensação de tristeza e melancolia. A Cláudia deixou de ser amiga, companheira e garota legal com quem era divertido estar. Por algum motivo, ela se tornou meio desagradável. O próprio Bruno não conseguia entender seus sentimentos. Ele queria se afastar dela o mais rápido possível. Mas algo precisava ser dito. Bruno então transformou tudo em piada com dificuldade, mas conseguiu. A Cláudia suspirou tristemente. Ele a acompanhou até em casa e acenou, aliviado, correndo para casa, pensando que nunca mais ficaria sozinho com ela. Durante o resto das férias em Serra Verde, Bruno conseguiu evitar a Cláudia. Ela lançava olhares languidamente para ele, e ele sorria de volta tensamente. Uma semana se passou, e Bruno partiu para Belo Horizonte. Era necessário preparar o próximo ano letivo, e no verão seguinte tudo mudou repentinamente. Os amigos de Serra Verde e o próprio Bruno tinham crescido muito. Agora não andavam mais de bicicleta pelos bairros, mas iam a bailes na cidade vizinha. Se apertavam no carro velho do pai do Léo, que era quem dirigia, e assim a alegre turma ia a um clube numa cidade vizinha maior. Bruno se apaixonou por Letícia, uma garota daquela cidade vizinha. O rapaz já conhecia Letícia, mas por algum motivo não tinha reparado em como ela era bonita. Os adolescentes passaram muito tempo juntos, de mãos dadas. A Cláudia às vezes lançava olhares tristes para o casal, o que deixava Bruno desconfortável. A Cláudia amadureceu muito. Namorava caras diferentes, às vezes saía com um, às vezes com outro.
A maioria deles era muito mais velha que a Cláudia, mas isso não parecia incomodá-la. Bruno compreendia, sentia com algum instinto íntimo que os sentimentos da Cláudia por ele não haviam desaparecido, talvez até se intensificado. O amor da Cláudia era um fardo. Por algum motivo, Bruno sentia-se culpado por não conseguir corresponder a seus sentimentos. A Cláudia estava claramente sofrendo, tinha ciúmes de Bruno e Letícia. Mas Bruno, vendo e entendendo tudo perfeitamente, fingia que não percebia, que se esquecera das palavras que a garota lhe disse naquele ano. No ano seguinte, Bruno não foi para a Serra Verde. Queria passar o verão com amigos da cidade. E então ele e os pais estavam planejando a primeira viagem de férias ao exterior. O que tinha lá em Serra Verde? Alguns anos depois, finalmente foi visitar os avós por uma semana. E claro, reencontrou os amigos de infância, que já sentia falta, inclusive a Cláudia. Ela mudou muito, se tornou crescida. Agora circulavam alguns boatos ruins sobre ela. Coitada da menina, suspirou a avó de Bruno. Que outro destino poderia aguardá-la com uma mãe dessas? Devo dizer, Dona Lúcia, naquela época, já havia perdido completamente sua aparência humana. Se não fosse pela Cláudia, que em sua juventude passou anos cuidando da mãe alcoólatra, essa mulher provavelmente não estaria mais viva. Bruno sentia pena da Cláudia e, ao mesmo tempo, evitava sua amiga de infância. Os fortes sentimentos dela por ele eram um fardo muito pesado, e os sentimentos da Cláudia não tinham esfriado. Bruno percebeu isso logo no primeiro dia de sua chegada à Serra Verde. A Cláudia estava passando perto da cerca deles, o viu, ficou estupefata, paralisada. Então tentou em vão esconder a tempestade de emoções. Acenou indiferentemente para Bruno e foi embora. Mas Bruno não era tolo, entendeu tudo, adivinhou tudo. Nessa visita, o Léo convidou Bruno para um forró para dançar. O rapaz aceitou alegremente. O que mais fazer? Estava entediado, mas o pai prometera voltar para buscá-lo somente daqui a 3 dias. Bem, havia dança, música alta e luar. Bruno ficou bêbado muito rápido. O cara nem se lembrava de como tinha ido parar dançando com a Cláudia. Bruno estava bêbado, isso explicava tudo. Então passaram a noite juntos. A Cláudia também bebeu, claro, mas mesmo assim tinha uma consciência mais lúcida e uma memória mais nítida do que seu amante. Bruno acordou ao amanhecer e imediatamente cruzou o olhar com a Cláudia. Ela, a julgar por tudo, estava admirando o rapaz adormecido. A cabeça de Bruno estava a mil. Ele se sentia muito mal por causa da bebida. Sim, foi a noite mais maravilhosa da minha vida, confirmou a Cláudia. Bruno refletiu sobre o que ouvira falar de sua amiga de infância, sobre seus pretendentes. Pensou nas consequências. Devo fazer um exame agora, por precaução. Ele se sentiu enojado e revoltado. Isso deve ter ficado evidente em seu rosto. A Cláudia recuou, envergonhada. Você está bravo comigo? Perguntou ela ansiosamente. Mais comigo mesmo. Entendi que não deveria ter feito isso. Está errado. Eu entendo tudo. Entendi desde o início. Não se preocupe. Não vou mais te incomodar. Saiba apenas que fiquei muito feliz com você hoje. A garota sorriu. Bruno retribuiu com um sorriso tenso. Bem, tenho que ir. Preciso encontrar o Léo. E Bruno correu para fora do velho galpão em busca da liberdade, longe da Cláudia e de seus sentimentos opressivos. Bruno tirou as conclusões corretas dessa situação. Ele nunca mais ficou tão bêbado a ponto de perder a noção de si mesmo, porque agora sabia que, naquele estado, era capaz de praticar atos dos quais se arrependeria profundamente mais tarde. E depois da universidade, estudos, novos conhecidos, nova vida, uma nova namorada. A bela e inteligente Carolina, por quem Bruno se apaixonou de coração. Parecia que ia durar para sempre. É verdade que mais tarde, depois de cerca de 3 anos, eles finalmente terminaram por mútuo acordo. Os sentimentos haviam esfriado de ambos os lados, mas o romance deles foi lindo e luminoso, especialmente no começo. Após terminar o primeiro ano,
Bruno não voltou para a Serra Verde. Teve muitas coisas para fazer na cidade e muitos eventos. Conseguiu um emprego de meio período. Além disso, em julho, um projeto estudantil o esperava. E ele não queria deixar Carolina, mas seus pais costumavam ir à cidadezinha quase todos os fins de semana. Foi deles que Bruno soube que a Cláudia tinha dado à luz um menino. Ah, Cláudia, Cláudia, suspirou pesadamente a mãe. Teve um filho de alguém, mas não sabe de quem. Não é de se admirar. Ela leva um estilo de vida desses. Coitada da menina, não é culpa dela. Os adultos não estavam de olho nela. Foi assim que aconteceu. Desde muito cedo foi deixada à sua própria sorte. Então, como ela está? Perguntou Bruno. Naquele momento, ele não fazia ideia de que essa criança logo seria atribuída a ele. Ora, como é que ela está criando o bebê, recebe benefícios. E sua mãe também está em seus braços. A dona Lúcia se tornou completamente ruim. Bebeu até não poder mais. Está acamada. Provavelmente não lhe resta muito tempo de vida. Passaram-se mais 2 anos. E então, um dia, Bruno encontrou no ônibus a Roberta, uma garota de Serra Verde, amiga de infância. Ela ficou encantada. Aproximou-se dele. Por que você não mostra o nariz em Serra Verde? Perguntou Roberta com severidade nas saudações. Fez algo ruim e fugiu. Do que você está falando? Do que se trata isso? Como se não soubesse, resmungou a garota. Todo mundo aqui diz que a Cláudia deu à luz seu filho. O filho dela está crescendo e ficando cada vez mais parecido com você. Os olhos, o cabelo, o nariz, uma cópia. Do que você está falando? Só tivemos isso uma vez. Não é possível que ele seja meu. Você sabe disso. A Cláudia já esteve com tanta gente. Este é seu filho. Se for decente, vá e veja você mesmo. Você entenderá tudo imediatamente. Todos dizem que é seu. Não sou a única que pensa assim. Bruno foi para a Serra Verde no fim de semana para visitar a vovó. Essa era a versão oficial. Então foi até a casa da Cláudia. Ele sabia que o bebê dela não era dele. Sentia isso, mas nunca se sabe. Bruno os viu, só que eles não conseguiram vê-lo. Escondeu-se atrás da parede do galpão. Bruno não queria encontrar a Cláudia. A Cláudia carregava um menino magro e pálido num carrinho de bebê sujo. Suas pernas e mãos eram completamente transparentes, como gravetos. Bruno observou a criança atentamente. Olhos castanhos e atentos, cabelos escuros, essa era toda a semelhança. A própria Cláudia parecia ter 10 anos a mais que Bruno. Uma vida difícil deixara sua marca nela. Bruno se acalmou. Não era de Cláudia que sentia muita pena, mas da criança. Eles não eram tão parecidos assim. E seu coração não hesitou. Aquele bebê não era seu. Bruno entendeu imediatamente. Só agora descobriu que em Serra Verde, cada um pensava de uma maneira diferente. Os antigos amigos de Bruno o aconselharam unanimemente a assumir a responsabilidade e começar a ajudar o filho. Afinal, essa criança havia nascido doente. Com quase 2 anos de idade, ele mal tinha aprendido a sentar, muito menos andar. E não havia palavras. Bruno contou tudo para a avó. Ela sempre o entendia. Nunca julgou, tentou ajudar e compreender. Já ouvi falar disso, claro, ela assentiu. A velha senhora balançou a cabeça e até conversei com a Cláudia. Ela realmente acredita que o Davi é seu filho. Bem, percebi que ela só quer pensar assim, porque te ama desde a infância e ainda te ama. Mas o que eu devo fazer? Como convencer os outros de que esta criança não é minha? Vá até a Cláudia, fale com ela. Ofereça-se para fazer um teste de DNA. Eu pago. Não se preocupe com dinheiro. Foi difícil para Bruno fazer isso. Abordar a Cláudia depois de tanto tempo, e ainda mais diante de uma proposta dessas. Mas o que se pode fazer? Ela se recusou a fazer o teste. Bruno olhou para a esposa, que estava capturando cada palavra que ele dizia, e ao que parecia, às vezes ela até se esquecia de respirar. Ela sorriu quando me viu, disse que eu tinha me tornado um homem muito bonito e me desejou boa sorte. E acrescentou que nunca me exigiria nada. Que para ela bastava que agora houvesse sempre uma parte de mim ao seu lado. E esse menino,
Ele olhou para mim com seus olhinhos, como se compreendesse. O olhar era surpreendentemente maduro para uma criança tão pequena. Bruno então literalmente fugiu de Serra Verde, sem esperar por seu pai. Caminhou vários quilômetros até a rodoviária. Decidiu que nunca mais colocaria os pés naquele lugar, e então, talvez, uma história desagradável gradualmente fosse esquecida. A Cláudia, o filho doente, os olhares condenando de antigos amigos. Mas não há como escapar disso. A avó faleceu, mas agora os pais iam com frequência à Serra Verde. O filho da Cláudia estava crescendo e tinha uma doença grave. As pessoas continuavam a fofocar. Os pais ajudavam o menino, mas não como avós, apenas como pessoas carinhosas. Compravam coisas para ele. A Cláudia não exigia, mas as pessoas diziam que pressionavam. Acho que é difícil para os meus pais, tudo isso. Eu vou lá às vezes e vejo esse garoto, o Davi. Acontece que não temos muito em comum. Apenas a cor do cabelo e dos olhos. Não o considero meu filho, e a doença dele... Não temos pessoas com deficiência assim na família. Isso poderia ter acontecido se estivesse bêbado. E, em geral, esse é um diagnóstico que a criança pode receber durante o parto quando algo dá errado. Isso já dura tantos anos e você ainda não descobriu ao certo. Na época, ofereci a ela um teste de DNA quando descobri tudo pela primeira vez. E depois houve várias outras vezes. Meus pais também imploraram para que a Cláudia fizesse o exame. Ela se recusou categoricamente, e sem o consentimento da mãe, tal exame é impossível. Mas se ela tivesse certeza de que o Davi era meu, ela teria concordado em confirmar, correto? Se recusar, significa que não tem tanta certeza. Ana suspirou. Ela viu medo nos olhos do marido, e isso não lhe agradou. Hannah estava acostumada a ver o marido como uma pessoa completamente diferente, confiante, decidida, confiável. Você deveria ter me contado sobre isso. Eu queria. Ia contar várias vezes, mas eu estava com medo. Estava com medo da sua reação. Mas se este é o seu filho, você deve a ele ajuda. Além disso, o menino está doente, precisa de reabilitação, medicamentos e todo tipo de coisa assim. Eu só quero mais do que qualquer coisa no mundo esquecer toda essa história e seguir em frente. Tudo isso me pesa muito, e tenho certeza de que esse não é meu filho. Quem se importa com o que as pessoas dizem? É uma cidade pequena. Eles só querem fofocar. Eu vou lá, declarou Ana de repente. Onde? Bruno não entendeu. Para Serra Verde, e vou falar com a Cláudia. Ela age assim com você porque ainda te ama, mas eu vou descobrir a verdade. Bruno, se este é seu filho, você tem a obrigação de ajudá-lo. Eu sei. Meu maior medo é que você me trate de forma diferente por causa de tudo isso. Ana suspirou. No início, estava com raiva do marido por insinceridade, por covardia, mas agora, no final da conversa, seu humor mudou. Bruno era apenas um homem com suas fraquezas e medos. Tudo aconteceu muitos anos atrás. Ele ainda era um rapaz que tinha acabado de completar 18 anos. Nessa idade, as pessoas têm o direito de cometer erros, e então tudo correu pelo caminho errado. Bruno tinha medo de perdê-la, Ana, e isso ela podia entender. Mas em geral ele era confiável e dedicado. Veja, por exemplo, aquela história com a vovó Diana. Ele percorreu tantos quilômetros sem pensar duas vezes para ajudar sua amada. Agora, Ana ia ajudar Bruno. Eles se amavam, eram marido e mulher. Ana compreendeu e aceitou seus sentimentos e medos e faria tudo para esclarecer a situação, para que tudo isso não continuasse sendo um fardo pesado para Bruno e seus pais. Amanhã irei para Serra Verde. Tirarei um dia de folga. Estarei com você, respondeu Bruno imediatamente. Não, eu irei sozinha. Se você vier comigo, a Cláudia recusará novamente. Vou falar com a Cláudia e resolver tudo. De qualquer forma, tudo ficará bem. Ana cobriu o ombro do marido com a palma da mão como que para encorajá-lo. Amava esse homem, e ele a amava. Se Bruno cometeu um erro na juventude, se foi covarde e teve medo de perdê-la, sua amada,
Isso podia ser perdoado. Perdoar e compreender. Ana veio à Serra Verde sozinha pela primeira vez, sem o marido. Era estranho. Deixou o carro no mesmo lugarzinho onde sempre estacionava. Saiu do carro e passou pela chácara dos pais de Bruno, pela casa que já era quase como família. E isso também era incomum. Era de manhã cedo, mas a mãe de Bruno já estava acordada. Aparentemente, ela não havia dormido. Uma fina coluna de fumaça subia da chaminé. Ana visitaria Márcia mais tarde, depois de conversar com Cláudia. Contaria que sabia de tudo. Talvez discutissem essa história e compartilhassem sentimentos. Isso seria ótimo, não seria? E aqui estava a casa da Cláudia. Uma construção negligenciada e há muito necessitando de reparos, cerca cedendo, tinta descascando, o quintal estava tomado pelo mato. Mas não havia lixo em lugar nenhum. Era evidente que a Cláudia estava tentando ao máximo cuidar da área. O portão estava destrancado. Ela caminhou mais um pouco e bateu na porta. Logo a dona da casa saiu para a varanda. Cláudia. Ana sabia que tinham a mesma idade, mas uma vida difícil havia envelhecido prematuramente a Cláudia. Uma mulher rechonchuda, flácida e pálida, com rugas acentuadas entre as sobrancelhas. Mas os olhos ainda eram gentis, de alguma forma puros. Olá, gostaria de conversar com você. Meu nome é Ana, sou esposa do Bruno. Eu sei quem você é. Cláudia assentiu. Claro que sei. É sobre você que estou pensando tudo isso. Às vezes sinto inveja. Não se preocupe, é só ciúme mesmo. Fico muito feliz que o Bruno esteja feliz com você. Obrigada por isso. Então podemos conversar? Claro. Cláudia acenou com a mão para que a visitante entrasse. Passaram pela sala de estar, na qual um menino estava sentado numa mesa alta. Ana sabia que Davi já tinha 11 anos, mas ele parecia uma criança de no máximo 5 ou 6 anos de idade. Muito pequeno, magro e pálido, com enormes olhos castanhos e profundas olheiras. Mas que sorriso ele tinha! Davi estava desenhando quando a mãe e a visitante entraram. Ele olhou para cima, ao ver a estranha, e sorriu para Ana. A mulher pareceu envolvida por uma onda calorosa. Era um sorriso tão encantador e sincero. E sim, eles tinham algo em comum. Claramente tinham algo em comum com Bruno. Não eram cópias um do outro, é claro, mas compartilhavam algumas características que indicavam que o menino maravilhoso era, de fato, filho do marido de Ana. Olá, disse Ana para a criança. O que você está desenhando? Nossa mata de Serra Verde. O menino prontamente demonstrou seu trabalho à visitante. Ana ficou genuinamente encantada com o que viu. Davi claramente possuía um talento inato. A paisagem transmitia com incrível precisão o que Ana viu com seus próprios olhos alguns minutos atrás, quando passava de carro pela mata. Traços claros e confiantes. Volume transmitido com precisão. Trabalho com sombras e luz. Escute, você definitivamente precisa estudar, Ana finalmente disse. Onde? Cláudia sorriu amargamente. Não há escolas de arte por perto de Serra Verde. Vamos até a cozinha e conversamos lá. Bem, até logo. Ana acenou para Davi e seguiu sua anfitriã para a sala ao lado. Quando Davi se sentou à mesa, não era perceptível que ele estivesse doente, mas na cozinha havia uma cadeira de rodas velha com estofamento rachado. E também aqui, na prateleira, estava cheia de remédios. Tudo indicava que havia alguém morando na casa, um doente. Davi não consegue andar sozinho? Ana perguntou. Cláudia assentiu. Mal consegue sentar sozinho. E a situação está piorando. Davi está crescendo. Os médicos dizem que, sem o tratamento adequado, ele logo ficará completamente acamado. Por que você não o reabilita? Nunca vou ganhar esse tipo de dinheiro na minha vida, suspirou Cláudia novamente. Então, pessoas bondosas estão ajudando o Davi e eu a não morrermos de fome. Agradeço a eles por isso. Olha, eu conheço a sua história. Você acha que Davi é filho do Bruno? Ele está pronto para reconhecê-lo se for esse o caso. É verdade. O Bruno disse que lhe ofereceram um teste de DNA, mas você recusou. Não preciso de tudo isso, entende?
Você não vai gostar, é claro, mas eu amo o Bruno desde criança, desde que me lembro. Ele é perfeito para mim. Cláudia ficou em silêncio e olhou para a parede com um sorriso sonhador. Em geral, não quero envolvê-lo nisso tudo. Processos judiciais, pensão alimentícia, testes. Não quero arruinar o relacionamento que tínhamos. Mesmo que seja completamente por um breve período, embora em estado de embriaguez, estivemos juntos. Para mim, basta saber que Davi é filho do meu amado. Tudo ficará bem entre nós. Ana olhou com curiosidade para aquela mulher cansada, que tivera uma vida difícil e envelhecera prematuramente. Você não entende. Não é para você, mas pelo bem de Davi. Ele é um menino maravilhoso e certamente tem potencial. Ao se recusar a reconhecer a paternidade e a aceitar a ajuda do Bruno, você está arruinando o futuro do seu filho. Ana falou muito, com inspiração. Ela já sabia, com certeza, que não importa o que acontecesse, ajudaria este menino com um sorriso tão sincero e caloroso. Claramente um artista talentoso. Em paralelo com a forma como Ana provou a Cláudia a importância de um teste de paternidade, outros pensamentos também lhe vinham à cabeça. Precisava entrar em contato com o Dr. Fernando, médico-chefe do hospital infantil e amigo próximo do pai. Precisava mostrar o trabalho de Davi no Centro de Artes, que ficava perto da casa dela e de Bruno. Ela sabia que havia uma enorme competição para entrar. As crianças se preparavam durante anos especificamente para entrar neste centro. Ela também sabia que o talentoso Davi seria aceito com alegria numa instituição de prestígio sem concorrência. Ao final do discurso inflamado de Ana, Cláudia estava com lágrimas nos olhos. "Farei este teste", disse Cláudia. "Farei isso pelo Davi." "Obrigada. Entendi muito sobre você." O Davi acabou sendo uma completa estranha de sangue para Bruno. A análise de DNA confirmou isso 2 vezes. Foi a própria Ana quem tomou a iniciativa de confirmar o primeiro teste em outro laboratório para ter certeza. Ela até começou a desejar que Davi fosse filho de Bruno. Então o menino se tornaria como um membro da família para ela. Mas não. Cláudia ficou genuinamente chateada. Ela realmente queria acreditar que Davi havia nascido do homem que amava. Mas Bruno respirou aliviado. "Viu só? Eu te disse que ele não era meu. A Cláudia andava sempre com todo mundo naquela época." "Pare com isso", Ana interrompeu o marido. Foi desagradável ver a alegria nos olhos de Bruno. E isso não era o mais importante agora. Não se tratava de paternidade. Ana estava buscando ajuda para Davi. Entrou em contato com todos os fundos e números de telefone que conseguiu encontrar. Conversou com médicos. Aliás, o Centro de Artes gostou muito do trabalho do jovem artista, e o diretor, tendo conhecido a história de Davi, chegou a dar uma ordem aos seus professores para visitarem o menino em Serra Verde por 1 semana e darem-lhe aulas. Tal talento não deve ser desperdiçado. Além disso, esse jovem em breve trará glória ao nosso centro. Obrigado, Ana, por esse tesouro. É uma verdadeira preciosidade. E com um destino tão difícil também. Nossa, como os jornalistas adoram esse tipo de coisa. Lembre-se, esse menino logo será famoso. Davi gostava muito das aulas com os professores. Ele literalmente floresceu. Um rubor surgiu em suas bochechas pálidas. Os professores contaram a Ana, que agora estava constantemente interessada no destino do menino, que ele estava fazendo um grande sucesso. Ana e Davi se tornaram verdadeiros amigos. Tinham muito em comum. Brincavam, riam e conversavam sobre tudo e mais um pouco. Davi acabou sendo um rapaz muito sensato, inteligente e alegre, apesar da doença. A saúde da criança deixava muito a desejar. Os médicos disseram que Davi nunca mais andaria. Muito tempo foi perdido, mas prometeram melhorar a situação, tornar mais fácil a vida do menino para aliviá-lo da dor e das cólicas que tantas vezes o atormentavam. No início, Ana foi sozinha até Davi, e então, de alguma forma, aconteceu imperceptivelmente que Bruno também começou a visitar a criança. Ele se sentiu um pouco estranho ao conhecer Cláudia no início, mas depois todos acabaram se acostumando uns aos outros, e as coisas correram de forma mais tranquila e fácil.
Foi Bruno quem conseguiu encontrar patrocinadores para Davi, uma criança talentosa e doente de uma cidadezinha remota que precisa de ajuda. Excelente propaganda para a empresa do sócio de Bruno. Eles até agradeceram. Que notícia bombástica! De qualquer forma, agora estava tudo bem para Davi e sua mãe. Ia ser bom. Ana sabia disso. Ajudaram essa família. E também entre o casal finalmente não havia mais segredos. Conversaram muito sobre essa situação. Discutiram o assunto do início ao fim e chegaram à conclusão de que nunca mais se esconderiam um do outro, porque se amavam e se entendiam. E também porque o mais importante em qualquer relacionamento é a sinceridade e a confiança. Ana aprendeu que às vezes as aparências enganam, que por trás de um segredo pode haver medo e não má intenção. Bruno aprendeu que compartilhar os fardos com quem se ama os torna mais leves. E Davi, o menino que não era filho de Bruno biologicamente, mas que acabou ganhando não apenas um, mas 2 anjos da guarda, continuou florescendo com seu talento. A vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Às vezes, um esquecimento simples como deixar as chaves em algum lugar pode mudar completamente o rumo das coisas. Ana voltou para buscar as chaves e encontrou muito mais do que esperava. Encontrou verdades escondidas, medos não compartilhados e, no fim, uma oportunidade de fortalecer ainda mais o amor que a unia a Bruno. Porque amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos felizes e fáceis. É sobre enfrentar juntos as tempestades, sobre perdoar os erros do passado, sobre construir pontes onde antes havia muros. E, principalmente, é sobre estender a mão para ajudar não apenas quem amamos, mas também aqueles que cruzam nosso caminho, precisando de apoio, mesmo que não sejam de nosso sangue. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história sobre perdão, amor e segundas chances, e conte nos comentários o que mais te tocou. Foi a coragem da Ana em buscar a verdade, a vulnerabilidade do Bruno em admitir seus medos, ou a força da Cláudia em priorizar o bem-estar do filho acima de seus próprios sentimentos? Queremos saber sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias cheias de emoção. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.